Você tem medo de falar em público? Você tem vergonha de falar em público ou gravando vídeo? Eu trouxe a Denise Araújo, que é uma psicóloga excepcional, e a gente vai fazer um papo, a gente vai bater um papo, né, Denise? Sim. Sobre, para a gente ajudar você a entender o que está acontecendo. E a primeira pergunta que eu quero fazer justamente para a Denise: todo mundo nasce com vergonha? Isso é uma coisa natural? Onde que a vergonha entra na vida do ser humano? Nós nascemos felizes e completos, né? E à medida que vamos nos desenvolvendo, muitas coisas vão nos influenciando. Então, as pessoas ao nosso redor, o ambiente que a gente vive. E claro, né, a gente pode ter uma genética, né, uma personalidade que é mais introvertida, mais fechada. Então, isso também influencia. Então, você está falando da questão da personalidade, uma coisa que eu reparo muito. A gente até falando sobre isso antes, aqui nos bastidores. Quando a gente vê criança, ontem mesmo eu estava num lugar e eu vi uma criancinha de colo, que ela estava brincando e ela me encarou e ficou olhando e rindo. E eu tenho filho, meu comportamento mudou depois que eu tive filho. Mas se eu fosse jovem, a gente fica meio constrangido, a gente não sabe o que faz. Então, como é que é essa... A criança, ela é desarmada, ela é livre. Existe alguma coisa nesse sentido ao longo do tempo que a gente vai criando a vergonha, o constrangimento? Como é que funciona isso? Você atende criança também, que eu sei. Uhum. Como é que você lida? Até que ponto é personalidade? Até que ponto aquilo pode prejudicar? Como é que funciona? A criança é um ser aberto, né, que quer o melhor da vida. Então, se o ambiente que ela vive é hostil, se tem brigas, se ela é o tempo todo criticada, ela vai ficar mais retraída, porque ela vai ficar com medo da reação do adulto, né, do cuidador. Então, aí ela vai começar a ficar mais afastada das pessoas, e aí isso vai girando um ciclo na vida dela, né, que a gente fala criança mais envergonhada, tímida. Pode ser isso, mas pode também ser algo genético, né? Se os pais já são mais tímidos, mais fechados, se tem, né, uma neuroquímica diferente, uma criança mais ansiosa, também pode ser isso. Agora, na grande maioria, eu falo por mim, né, por experiências que a gente tem quando a gente faz artes, a gente faz bagunça e a mãe xinga, o pai xinga, tio xinga, todo mundo, professora. Isso também pode trazer ao longo da vida a gente... Uma criança que fez muita arte, ela acabar criando um certo trauma e ela levar isso para a vida e se tornar uma pessoa, como a gente está falando de vergonha, de bloqueios, isso acaba sendo prejudicial e ao longo da sua adolescência, da juventude, que eu sei também que você atende todo mundo, você atende todo mundo. Como que a gente faz para lidar? Quando a criança recebe... Claro que a criança tem que ser corrigida, mas de uma forma mais amorosa, né, e cuidadosa, mostrando aquilo que é certo. Se você é ríspido, se você xinga essa criança, ela vai acreditar que ela é aquilo, porque aquilo que o pai fala é verdadeiro. Então isso torna um trauma para ela. Então ela vai ter uma sensação de medo, de vergonha, e o corpo dela vai entender isso como algo perigoso. Por isso que às vezes a pessoa entra em pânico, né, e trava mesmo diante de uma exposição. Trabalho de escola, quando a gente tem que falar ali e ficar em pé. Exatamente. E como fazer isso? Como que a gente pode, com relação... Eu falo também aí já um outro lado, né, atrás das câmeras. A maioria dos meus clientes que me procuram na produtora para desenvolver uma técnica, porque acham que tem que ser uma pessoa extrovertida, tem que falar. Eu preciso, na realidade, assim, eu consigo ser uma pessoa tímida, reservada, vamos pensar dessa forma, mas ao mesmo tempo falar em público, eu consigo gravar vídeo. Existe uma técnica respeitando a personalidade, para a gente não virar um personagem. Para quem conhece vai falar, poxa, mas eu sei que você não é assim. Agora, estou vendo o teu vídeo aí, você parece uma outra pessoa. Então, essa autenticidade, a gente consegue preservar isso? Sim, sim. Isso nasce da autoaceitação. A primeira coisa na vida que eu preciso fazer é eu entender como eu funciono e aceitar que isso faz parte de mim.
E se eu tenho uma ideia, um produto, né? Porque a gente precisa se relacionar o tempo todo. Então, se eu tenho essa ideia, eu posso mostrar para o outro, porque compartilhar é muito interessante. E se eu percebo que eu tenho algo que me trava, né? Que vem de um trauma ou de uma dificuldade minha, eu posso desenvolver habilidades, técnica para expor isso para as pessoas. Então, vamos pensar num exemplo. Eu gostaria de apresentar uma ideia no meu trabalho. Uhum. E eu já tenho... Antes de pensar, já vem um frio na barriga, né? Aquelas sensações... eu já sofro por antecipação, o que vão me contrariar. Isso tudo é uma bagagem emocional que a gente traz, com relação até, falando sobre essa apresentação de ideias, é um medo de exposição, é o medo de... Como que funciona essa nossa emoção com relação a isso? Eu primeiro preciso entender da onde vem esse medo e esse frio na barriga. Então eu preciso pensar sobre isso. Experiências passadas que eu vivi na infância, alguém, como eu falei de criança, assim, Pode também ser um perfil perfeccionista, né? Verdade. Quando eu acredito que para eu fazer algo, eu só posso fazer perfeito, que a perfeição existe e que somente ela é aceitável, né? Se eu penso que o mínimo erro vai trazer uma consequência muito grave, então eu travo. Entendi. Essa preocupação, na realidade, tem o lado do tímido, mas tem o lado do perfeccionista, que tenho que fazer de forma que vai ficar perfeito, senão eu não me apresento. Como que eu faço para vencer isso, então? Vamos pensar aqui nos perfeccionistas que estão... porque às vezes a gente perde a oportunidade também, tanto no trabalho, na vida, que a gente fica esperando aquele momento certo e nunca aparece. Exatamente. Eu tenho que primeiro entender o que eu sou, quem eu sou, e o que eu quero, e o que acontece para que eu não atinja esses objetivos. Se eu percebo que eu não estou atingindo esses objetivos por conta, por exemplo, dessa minha característica de não expor, de não tentar, então eu preciso trabalhá-la, né? Você lembra de algum caso assim, de alguém, ou um trabalho, uma pessoa... como eu te falei das oportunidades, eu não sou perfeccionista. Uhum. Eu vou fazendo e erro e acerto. Eu brinco que a gente nunca perde, a gente aprende. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Mas eu sei também que pessoas se cobram muito. Tanto quando eu vim do lado da música, né, tanto na produção de vídeo também, a pessoa ela não acha que a performance dela na frente das câmeras não foi muito boa, ou na época que a gente tocava, fazia show, eu desafinei e eu não quero mais, e eu não vou mais fazer, e abandona, sendo que de repente era um pouquinho mais de persistência. Como é que como é que uma pessoa que tem uma característica perfeccionista, como que no teu caso, como um profissional da área, uma dica para ela poder se superar cada vez mais, ao invés de ela adoecer pelo fato também dela ser perfeccionista? Bom, respondendo... Essa régua tem que abaixar, eu tenho que aprender a errar e aceitar esse erro, porque eu não sei como é que uma pessoa perfeccionista... ela não deve se sentir bem. Eu conheço já atendi muitas pessoas muito talentosas que realmente receberam propostas de trabalho, de apresentação de projeto muito importantes e que não foram em frente, né? Perderam grandes oportunidades por conta dessa visão perfeccionista. Então, eu preciso entender que se eu tenho algo, o que está me travando? Se é isso, eu preciso entender primeiro que... erros não vão colocar você em risco, em perigo de você toda a sua imagem ser borrada por aquilo. Sim. A gente pode, se eu estou numa apresentação, por exemplo, e eu esqueci o que eu vou falar. Ótimo. Eu posso falar, gente, desculpa, deu um branco aqui, fiquei nervoso e me deu um branco. Vou tomar só uma aguinha, respirar e já volto. Eu posso compartilhar com o outro a minha vulnerabilidade. Isso é aceitável, então. Eu posso... todo mundo como a gente agora está conversando, né? A gente tem ideia do assunto, mas a gente também pode... eu vou pensar mais sobre isso e vou te responder uma outra hora, e não é feio, não é errado.
Não é errado. Isso é uma coisa que é cultural, ou é uma característica mais do perfeccionista? Sim, uma característica mais perfeccionista. Ele precisa entender que pode tentar e pode falhar e pode começar de novo, né? Então, se eu tenho um filho, por exemplo, e o filho não está conseguindo estudar, vamos pensar na criança. Ótimo, que você é perfeccionista, mas o seu filho não é, e você acaba projetando também nele. Exato. Então, se ele não está conseguindo estudar, ou se ele está errando, eu posso falar, filho, você pode tentar. Se você errar, a gente tenta, você pode descansar e a gente pode tentar novamente depois. Posso dar essa opção para o meu filho? Então, ele entende que é seguro, né, tentar e falhar, que isso não vai falar sobre quem ele é. Porque se você fica esperando que ele seja sempre de um jeito e ele não é, ele vai falar, bom, eu não consigo atender a expectativa do meu pai, então, da minha mãe, então eu não vou nem tentar. Porque aí se eu não tento, eu tô preservado. Ah, certo. Né? Gravar vídeo, uma dica para um perfeccionista. Ensaiar, fazer, olhar e fazer soltar e deixar, porque tenho medo da crítica. Né, essa exposição, acho que seria isso, o perfeccionista pensando em vídeo. Tanto o perfeccionista, quanto a pessoa que é mais ansiosa, quanto a pessoa que tem uma fobia social, sim. Qualquer pessoa que não entende que precisa gravar, que vai ser importante para ela, mas ela não consegue. Primeira coisa tire as outras pessoas do pedestal, porque ninguém é tão bom assim. As pessoas não são melhores do que você, né? As pessoas também estão lá por trás, até chegar naquele ponto que você acha que é perfeito, as pessoas também estão numa batalha muito grande e talvez esteja sendo muito difícil para elas também. Você fala assim, como se fosse uma comparação de alguém que já faz isso há muito tempo e eu fico olhando, jamais vou ser assim, então não vou nem tentar, porque tem o processo. Uhum. Eu acabo olhando, tem uma frase que as pessoas usam muito, eu também acabo usando, que é não comparar o palco das pessoas com o meu bastidor. Eu sigo muita gente que grava vídeo com muita naturalidade. Uhum. Mas eu sei também, da mesma forma que uma coisa que eu sempre falo é você, com o tempo, revisitar material teu, como foto antiga, como vídeo. O primeiro vídeo que você gravou lá atrás, você dá uma olhada e vê hoje como melhorou. Uhum. Né?